Bem-vindos ao MinionoCast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou Camila Bueno, assessora de comunicação da 10ª edição do Miniono, e hoje estou aqui com as diretoras de comitê temático, Carla e Ana Beatriz, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o comitê temático do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde de 2024. Bom, passo a palavra agora para as diretoras se apresentarem. Carla? Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa. Para a gente é muito importante ter esse lugar. Eu me chamo Carla Cristine, estou cursando o 6º período de Relações Internacionais aqui na PUC Poços. A minha carreira como Miniono começou lá em 2023, faz até pouquinho tempo, como voluntária. Foi na universidade que tive o primeiro contato, então foi como voluntária do Comitê de Logística. Depois, em 2024, eu tive a oportunidade de participar de um comitê temático como diretora assistente. Fui diretora assistente da XCOM. Então, para mim, foi muito importante já ter esse contato com o comitê temático. E esse ano teve a oportunidade da gente ser co-diretoras de um comitê. E para a gente é muito importante debater sobre esses assuntos de mudanças climáticas. Então, foi onde a gente decidiu sobre a 154ª sessão do Conselho Executivo da OMS. Bom, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu estou no 5º período de Relações Internacionais. Eu também, assim como a Carla, comecei na universidade mesmo, na Miniono. Em 2023 eu fui voluntária da UNRWA, que era de ajuda a refugiados palestinos. E ano passado eu fui como diretora assistente da CEPAL. E esse ano uma honra estar aqui agora fazendo parte como diretora da Miniono aqui no 154ª sessão do Conselho Executivo. E acho que é isso, mas por cima. Bom, primeiramente agradeço muito às diretoras por estar aqui e conversar um pouco mais sobre o comitê temático delas. Primeiramente, quero dizer que nessa 10ª edição a gente traz a novidade da co-diretoria, né? E também de um comitê temático que vai tratar sobre saúde, né? Numa escala global, ainda mais depois, né? De uma vida, né, pós-pandemia. Acho muito importante trazer isso e como a saúde e relações internacionais estão cada vez mais interligadas e que uma necessita da outra, né? Então, para começar a conversar um pouco mais sobre o comitê em si, em toda a sua estrutura, vou trazer aqui umas perguntas e as diretoras se sintam à vontade para responder da forma que for melhor, né? E assim, a primeira pergunta geral é por que a reunião da OMS 2024 aconteceu? Então, ela aconteceu, como você falou, em 2024, em janeiro de 2024, na Suíça. Mas acho que antes a gente tem que entender que a OMS ela é dividida em 3 partes. Então, a gente tem a Assembleia Mundial da Saúde, o Conselho Executivo e o Secretariado. E o Conselho Executivo mesmo, ele é mais amplo, então ele fala sobre diversos tópicos e ele meio que une para na Assembleia Mundial da Saúde ser conversado. Mas o nosso é o Conselho Executivo por ser mais amplo, tem muitos mais temas falados ali dentro. Ele aconteceu, né, por causa da Covid-19, que mostrou muito uma fragilidade no sistema global de saúde frente a essas crises sanitárias que está tendo no mundo. E também a questão do aumento dos desafios globais climáticos que estão acontecendo, que cada vez aumentam, né, muito mais. E eu acho que, sim, essa questão de reconhecer que o clima não afeta só a natureza, mas afeta a gente também. Então, essa sessão mesmo buscou unir esses 2 temas e falar de forma interligada e não de forma separada cada um deles, sabe? E também, como eu citei anteriormente, essa necessidade de fortalecer o sistema de saúde frente a essas crises, porque ainda é muito frágil. A gente viu pelo Covid que foi um susto para todo mundo. A gente não esperava que fosse pegar uma situação e ficar tão alarmante. Então, esse fortalecimento foi mais, assim, para isso mesmo, para debater como que vai resolver o sistema de saúde nessa questão que a crise climática aumenta todos os dias. Interessante. Uma das coisas que também, desde a primeira vez que eu li sobre o comitê, essa interdisciplinaridade entre clima e saúde é muito interessante trazer, que é, obviamente, algo que os estados, as organizações devem pensar no futuro, né, com cada vez mais a mudança climática sendo algo que afeta o nosso cotidiano e também, né, os sistemas de saúde, né, como lidam com isso. Obviamente, você já mencionou um pouco, mas
diretamente, assim, em que contexto o comitê ele vai acontecer? Bom, ele acontece também, novamente, como pós o fim oficial da emergência da Covid-19, que foi em dezembro, acho, se eu não me engano, de 2023, e também foi mais ou menos um controle da emergência da Mpox, que foi a varíola dos macacos. E também essa reflexão necessária sobre analisar como foram os sucessos, quais foram as falhas do sistema de saúde global, e na questão também de um aumento cada vez maior, né, das crises climáticas. Então, o planeta está superaquecendo cada vez mais rápido. A gente está ultrapassando já o 1,5 graus Celsius, que é o importante assim, para manter, pelo menos. E até mesmo tem dados que falam que até o final do século a gente vai dobrar esse número, então já vai estar em 3 graus Celsius, o que, querendo ou não, é muita coisa. E tem um dado que fala que 3,6 bilhões de pessoas já sofrem com questões de vulnerabilidade climática. Então, foi num contexto bem crítico da situação. E eu acho que trazer como isso está afetando a humanidade, por exemplo, em muita gente tendo que sair das suas casas para esse aumento para, por exemplo, enchentes, queimadas também, insegurança alimentar, o aumento das doenças também está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que é mais nesse contexto, assim, de algo muito forte, que está crescendo cada vez mais. É muito importante você mencionar também um ponto de não retorno, né, que nós estamos, sociedade mundial, assim, está enfrentando. Obviamente, alguns países vão sentir mais do que outros, né, como a gente pode ver, mas nós, né, fomos afetados justamente em questão de clima, né, a gente teve ali mais próximo ao Rio Grande do Sul, recentemente, e algo que talvez a gente não tenha se atentado, né, no muito senso geral, de como isso afetou o sistema de saúde lá, né, e isso é muito importante que, obviamente, o comitê, né, da OMS, ela vai responder a essas questões também, né? Vem como uma alternativa, né, de resolução a esses problemas que não são, como posso dizer, acontecendo coincidentemente, é algo que pode acontecer várias vezes, repetidamente, né? Exatamente. Mas em específico a reunião de 2024. Qual foi a importância dessa reunião? Bom, na reunião foram debatidos mais de 40 tópicos. Como eu disse, o Conselho ele fala de muitas coisas. Então, foi de resistência antimicrobiana até uma saúde digital. Então, teve essa questão, como eu falei, de integrar ambos os assuntos na mesma questão. E também a questão muito que a OMS trouxe de equidade das vacinas. Por exemplo, de vacina, de medicamento, conseguir garantir que todo mundo tenha o mesmo acesso ao mesmo tempo, na mesma quantidade, porque, querendo ou não é só poucos países que podem receber, todo mundo tem que receber o necessário. Então, a OMS também trouxe esse debate de como que a gente vai distribuir isso para todo mundo de uma forma igualitária e tudo mais. E eu acho que também para o futuro, então, tentar preparar para pandemias futuras, como lidar ou como evitar elas, porque apesar de achar meio difícil evitar, mas tentar evitar ou pelo menos prever elas. E também a questão de uma adaptação, então adaptar o sistema de saúde para o que está por vir agora. E também a mitigação, então tentar também reduzir o efeito, por exemplo, de gás carbônico no planeta. E eu acho que também, para finalizar, mas assim, a OMS está ali para reforçar uma autoridade científica, então trazer dados, trazer tudo isso e também ajudar, claro, quem precisa no momento de necessidade dos países. Então, eu acho que é mais um geralzão, assim, que a gente pode trazer. Esse comitê aconteceu em 2024 e a gente vê um pouco dos resultados delas na questão também quando a gente discute, né, e como foi discutido, e vocês vão simular também essa discussão de um dos pontos da equidade das vacinas, é algo que muitos países ainda mais, por dizer, em desenvolvimentos, né, que não tiveram a oportunidade de ter as vacinas da quantidade e no tempo necessário, por conta dessa polarização, né, de uns têm mais e outros têm menos, a gente vê hoje, em 2025,
a OMS conseguindo, né, que um protocolo de pandemia seja renovado, né? Algo que desde quando a gente quando eles estavam conversando da Covid-19, estavam já propondo, né, uma renovação no protocolo de pandemias no geral, e em 2005, algo que alguns, né, cientistas e internacionalistas achavam que poderia não ocorrer, né, no estado que a gente se encontra, com os estados normalmente não conseguindo dialogar. Em 2025 a gente consegue esse protocolo renovado, né? E então, assim, cada vez mais importante essa discussão. Sim. Agora, pensando já para os delegados, né, nos dias e nas delegações, vamos entrar um pouquinho mais no tópico de os posicionamentos dos atores. E aí eu convido a Carla para comentar um pouquinho mais sobre quais são os principais atores e delegações presentes na reunião OMS 2024. Primeiramente, a gente pode analisar que ela é dividida em estados que a gente considera estados partes e membros observadores. Então, com isso, até o nosso comitê, ele é composto por 30 delegações. Então, a gente já vai começar a analisar a partir disso, que são estados partes e membros observadores. A OMS, em geral, ela é composta por 194 estados-membros. O Conselho Executivo, ele é composto por 34 estados membros ou estados-partes, que são eleitos para mandatos de 3 anos. Então, foram 34 delegações que participaram, 34 países que participaram da OMS 2024. Então, para essas 30 delegações, a gente escolheu 24 representantes desses estados-partes, sendo que a gente pode destacar alguns aqui, como a Austrália, o Brasil, China, Estados Unidos, que são atores muito importantes, principalmente na questão de gases de efeito estufa, poluentes. A Etiópia, que até o diretor-geral da OMS atualmente é da Etiópia, que era em 2024 no caso, e a Maldivas também, eu acho que dá um amplo do que a gente espera. E também terão 6 membros observadores. Os membros observadores vão desde territórios não considerados estados, como Palestina, e também organizações. Então, a gente escolheu algumas organizações, tanto de setores intergovernamentais, quanto de setores privados. Então, acho que a gente pode dar destaque para alguns, como o Programa Mundial de Alimentos, que é muito importante para a gente debater sobre a segurança alimentar, principalmente nessa questão tanto de saúde quanto de mudança do clima. O Fundo Global contra a AIDS, Tuberculose e Malária, porque traz esse debate também, principalmente a malária, porque é causada por vetores que aumentam cada vez mais com a temperatura global. E a Gavi, que é a Aliança Mundial das Vacinas, que também é muito importante para a gente debater essa equidade das vacinas. Então, é muito importante. Esses membros observadores, eles não têm direito a voto, mas têm uma participação ativa também nas resoluções de como pode ser tratado. Interessante, a gente vê uma diversidade ali, tantos estados, né, mas como você disse, programas e também organizações ali que são muito importantes e que acabam mudando o rumo do debate, fazendo com que os estados eles arquem sim com as responsabilidades que eles devem, na reunião, são discutidas. Mas desses atores aí que você comentou mais relevantes, qual é a posição esperada de cada um deles? A gente deixou um espaço bem amplo para ter esse diálogo mesmo com as delegações, mas o que a gente espera, principalmente se a gente for citar China e Estados Unidos, considerados os maiores poluidores do planeta, e os Estados Unidos, quanto à China, os Estados Unidos mesmo é o maior doador da organização da OMS, a China hoje em dia também é um dos maiores financiadores da organização. Então a gente pensa, e principalmente considerando o ano 2024, que ainda a gente, principalmente nos Estados Unidos, ainda era o governo do Joe Biden, a gente espera de ambos um posicionamento na integração entre saúde, clima e segurança internacional, esses 3 fatores, porque englobam um só. E principalmente acho que no quesito da China, ela sempre coloca essas defesas de princípios como o povo vem em primeiro lugar. Então, como colocar o povo, mas de maneira internacional, essa cooperação entre todos. Principalmente se a gente for analisar eles como um grupo de países desenvolvidos. E entra depois a Austrália também, que a gente pode analisar posicionamentos do que ocorreu em 2023 na COP28, então uma cooperação internacional em defender essas ações legais contra a poluição por substâncias químicas e plásticos, então esse posicionamento do que acontece tanto no território, mas levar para o internacional. E
como que isso afeta a saúde local. Do Brasil, a gente espera uma continuação nessa defesa de considerar as mudanças climáticas um fenômeno transfronteiriço. Então, trazer esses assuntos, principalmente porque no final de 2024, o Brasil presidiu o G20 e também irá presidir a COP30 no final de 2025. Então, como que é esse posicionamento do Brasil das mudanças climáticas mais frente à saúde, tanto a saúde pública nacional, mas no contexto internacional. E da Etiópia, uma defesa de maior financiamento previsível e equitativo, principalmente aos países marginalizados. Então, a gente também espera colocar como que esses desafios climáticos causam também desafios nutricionais, epidemiológicos, principalmente em locais mais vulneráveis. E a Maldivas, né, principalmente nessa questão de alerta para impactos climáticos diretos, na questão do aumento do nível do mar, como que esses países e ilhas são afetados, as doenças transmitidas por vetores, a segurança alimentar. Acho que, em geral, entra muito isso, e principalmente na questão de cada uma dos membros observadores, o PMA é muito importante na questão de segurança alimentar, verificar como que a mudança climática afeta mais isso, e com isso piora ainda mais as questões de saúde. A Gavi, e nesse posicionamento quanto às vacinas, trazer as vacinas equitativas. Hoje em dia já tem um debate sobre as vacinas da dengue, que são vetores que vem também graças ao aumento da temperatura global, e o Fundo Global, que é muito importante, que apoia todos, mas principalmente traz esse apoio de financiamento, de tecnologia, de apoio de saúde aos países mais vulneráveis. Interessante. Obviamente, a gente olha aqui de novo, né, China e Estados Unidos com muito foco, né, tanto na agenda do clima quanto da saúde. E agora elas se entrerelacionam, né, na OMS 2024. A gente, né, pensando nos acordos de Paris, sempre esse embate de China e Estados Unidos, e como a pandemia mudou um pouco o direcionamento, né? Esses dois atores foram muito importantes, mas a gente vê a ascensão chinesa após o Covid-19 em relação também à produção de vacinas e também à disponibilização de equipamentos, né, de proteção. O interessante também que você comentou é que esse ano, em 2025, a gente tem, né, Donald Trump no governo, e ele se retirou da OMS, mas é importante os delegados se atentarem que o comitê acontece em 2024 na gestão de Joe Biden, que totalmente distancia, né, do que está ocorrendo agora, né? E assim, apesar, né, desses terem esse foco nesses atores, nesses estados, quais são os principais grupos e quais seriam os interesses deles dentro dessa reunião? Então, eu acho que já partindo de uma análise das delegações que a gente trouxe, a gente dividiu em 3 grupos, para até a gente analisar, e que vai trazer diferentes debates dentro deles mesmo, mas entre os grupos, e são muito importantes, que é essa coalizão entre eles. Que o grupo 1 que a gente pensou é dos países em desenvolvimento vulneráveis. Então, eles vão ter um foco mais em justiça climática, a necessidade de financiamento internacional, o fortalecimento dos sistemas de saúde, né, trazer esse sistema equitativo para todos. Já o grupo 2, a gente pensa mais analisando os países desenvolvidos com estratégias técnicas. Acho que aí entra muito os Estados Unidos e a China, principalmente em questão do investimento em infraestrutura resiliente, pesquisas científicas que, querendo ou não, parte muito do norte global, e planos de mitigação climática. E grupo 3, a gente traz muito a questão dos membros observadores, que é organizações observadoras em ações complementares, que elas servem muito apoio. Acho que o apoio global, tudo vem muito das organizações. Então, elas atuam no fortalecimento dos sistemas de saúde, o acesso a vacinas, resposta a doenças infecciosas, segurança alimentar, e os refugiados das mudanças climáticas, que também são altamente afetados. Nossa, eu acho que todos os delegados perceberam que há muita coisa para discutir, viu? Dá para ver que o comitê está muito bem estruturado, temáticas muito importantes e relevantes que a gente acaba vendo no nosso cotidiano. E por esse episódio a gente vai ficar por aqui, mas no segundo episódio a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os temas e um pouquinho mais sobre também como vocês podem estudar. Então, por enquanto, a gente fica por aqui, e eu gostaria de agradecer todos os ouvintes e também lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição do Meniano Pós de Caldas, em parceria com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas, que tem oferecido toda a estrutura e a assessoria para que esse podcast seja realizado. Até o próximo episódio.